Diga comigo assim: esta casa é sua casa, Senhor. Amém. Mais uma vez diga: esta casa é sua casa, Senhor. Você está falando para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, a partir do verso 12. Irmão, toda atenção agora nessa hora. Não se distraia, não se levante, não se movimente. Vamos receber essa palavra de Deus, porque eu tenho certeza que hoje nós estamos abrindo uma porta para um novo tempo, um novo ambiente, uma nova geografia que o Senhor está nos levando. Qual é o tempo, pastor? O tempo da casa cheia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os servos, ajude aí. Todo mundo que está em pé, pede para sentar, para a gente não ter mais movimento agora, porque o povo precisa de 100% da sua atenção. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 21, verso 12. Vamos ler até o 17. Diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Diga comigo assim: Jesus entrou no templo. O que era o templo? O templo era o lugar da habitação de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus não habitava em qualquer lugar. Deus só habitava em um país, que era Israel. E em Israel não era em qualquer cidade, só em Jerusalém. E em Jerusalém não era em qualquer lugar, era só no Monte Sião. Mas no Monte Sião também não era em qualquer lugar, era só no templo. E mesmo no templo, Deus só era encontrado no Santíssimo Lugar, na Arca da Aliança. E é nesse templo que Jesus entra, porque nós estamos aqui ainda na transição da antiga para a nova aliança. Acontece que a morte e ressurreição de Jesus inaugurou uma nova dispensação, a dispensação da graça. E a partir do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, o apóstolo Paulo vai escrever e dizer: vós sois o templo do Espírito Santo, no qual Deus habita, e não sois de vós mesmos. Então diga assim: o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos dois templos. Nós temos o lugar onde o Espírito habita, que hoje somos nós. Mas nós também podemos dizer que o lugar onde nós nos reunimos, ele se torna durante a reunião a casa do Senhor. Porque Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. 2 ou 3, 2 é o mínimo, e ali o Senhor se manifesta. Então, irmãos, tanto o seu corpo, quanto o local da reunião, é chamado pelo Senhor de minha casa. Minha casa, onde Deus mora? Dentro de você, no seu espírito. Onde Deus habita? Na sua vida. Você acorda e dorme, e Ele vive em você, Ele habita em você. Você é essa habitação ambulante. E o Senhor quer nos ensinar algumas coisas que eu quero compartilhar com você agora. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Ó
Pai, abre os nossos olhos, desagrava os nossos ouvidos, dá-nos a revelação no Espírito. Queremos ouvir tanto a Tua voz, fala conosco, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém, glória a Deus. O que nós não devemos fazer na casa de Deus? O que nós não podemos fazer na casa do Senhor? Esse texto aqui, olhem todos para mim. É o momento, eu falei para você, em que Jesus entra no templo. E quando Jesus entra, é uma das poucas vezes que você vai ler na Bíblia que Jesus foi tomado de indignação. A Bíblia diz que ele se indignou quando ele viu também uma mulher encurvada. Mas aqui Jesus está bravo, porque Jesus nunca escondeu seus sentimentos. Ele era 100% homem e 100% Deus, não é? Eu sei que tem crente que acha que a gente que é crente não pode ter sentimento, mas tem, entendeu? Tem vezes que o pastor fica bravo, sim ou não? Tem, você nunca me viu, obviamente. Nem queira ver, que não é bom. Tô brincando. Mas pode ficar bravo, sim ou não? Não é? Jesus ficou bravo. E a Bíblia diz que ele pegou um azarrogue, um chicote, e começou a dar chicotada nas pessoas. Você não tem essa visão de Jesus, né? Você sempre tem a visão de Jesus assim: paz seja convosco. E ele também começou a virar as mesas. E ele falou: o que vocês estão fazendo da minha casa? A minha casa será chamada casa de oração. E aqui ele vai nos ensinar, porque o que ele falou naquele dia se aplica completamente a nós. Primeiro, ele diz: não faça da casa de Deus um lugar de venda. Não faça da casa de Deus um lugar de negócios. Tinha muita gente circulando no templo, mas tinha muita gente que não estava indo ao templo para adorar. Tinha gente que não estava indo no templo para adorar, não estava indo no templo para ofertar. Eles estavam indo porque eles queriam fazer um network e fazer negócios. E lá em Mateus 21:12 ele diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam. Pastor, isso aqui está dizendo que não pode ter cantina na igreja? Não. Não pode ter lanchonete? Não. Não pode ter bazar? Não. Não é isso que Jesus está preocupado. O que ele está preocupado aqui, e o objetivo principal dele, sabe, é com os mercadores da fé. É com aqueles que estão barganhando com a fé. Porque todas as semanas nós nos reunimos aqui e falamos da graça de Deus. E toda semana você ouve: isso é lei, isso é graça. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, amém, queridos? E qual é uma definição de lei? Lei é troca, lei é barganha, lei é: faça isso que eu te darei aquilo, entendeu? Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Olha, queridos, nós não damos o dízimo para sermos prósperos. Nós damos o dízimo porque nós já somos prósperos. Nós não ofertamos porque nós queremos receber 100 vezes mais. Apesar de que Deus faz isso. Nós ofertamos porque nós sentimos alegria em contribuir com a obra da qual nós fazemos parte. Entende? Eu estava compartilhando com os pastores essa semana que é muito difícil. Eu não lembro de nenhum evento que teve na igreja, evento pago, que eu pessoalmente não tenha abençoado a alguém ou a mais de um. Às vezes, conferência, até viagens. Mas eu não estou fazendo isso porque eu acho que aquela pessoa vai algum dia trazer algo para mim. Eu faço isso como um investimento espiritual. Entendeu? De algo que eu creio. Eu acho que às vezes você está no lugar certo, na hora certa, vai determinar os rumos da sua vida. Entendeu? Uma palavra pode mudar a sua história. Então,
nós não ofertamos só porque nós queremos receber o dobro, mas é porque Ele já tem nos dado, e tem nos dado em abundância, e tem nos suprido nos momentos mais difíceis da história, da economia desse país. O Senhor sustentou você. Na pandemia, Deus sustentou você. E se vier outra crise, as pessoas estão preocupadas. Pastor, você não está preocupado não, sabe por quê? Porque o mesmo que me sustenta vai continuar me sustentando. E vai sustentar você também. O salmista Davi um dia disse no Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele diz: eu tomarei o cálice da salvação, eu vou cumprir meus votos ao Senhor. Ele diz: quando eu olho tudo que Deus fez por mim, o meu desejo é dar o meu coração. Sabe, eu não lidero porque eu quero ser aceito por Deus, eu lidero porque Ele já me aceitou. Amém? Eu não lidero porque eu quero ter um reconhecimento. Não, eu lidero, sabe por quê? Porque Ele deixou um dia a sua glória e veio resgatar e salvar o perdido, e eu era um dos tais, e hoje que Ele me alcançou, eu quero que a minha vida seja um instrumento para alcançar a outros. Fala a verdade, você tem que ter muito encargo no coração para você jejuar por pessoas que estão comendo, que não estão interessadas na oração, mas você em fé acredita que Deus vai tocar o coração delas. É ou não é? Eu lidero porque eu fui conquistado por esse amor. Não é um negócio, não pode ser um negócio, é simplesmente um desfrute da graça. Porque o que Deus quer nos dar? Vida. Um dia Jesus falou para os fariseus, João 5, 39 e 40: examinai as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Os fariseus não quiseram, mas nós queremos. Queremos a vida de Deus na nossa casa, queremos a vida de Deus na nossa família, queremos a vida de Deus nos nossos cultos, queremos a vida de Deus nas nossas células, queremos a vida de Deus em cada reunião. Tudo que nós queremos é a vida de Deus. E nesses dias, irmãos, você que veio hoje aqui, você que porventura vai me ouvir depois na internet, ou está ouvindo nessa hora, deixa eu te falar, nesses dias nós vamos orar e jejuar, para que as nossas casas sejam cheias da vida de Deus, que tenham famílias cheias da vida, que o nosso louvor seja cheio de vida, que a nossa palavra seja cheia de vida, que a nossa pregação seja cheia de vida, é o que nós queremos. Aleluia. Diga: tudo o que eu quero é a vida de Deus em mim. Então a Bíblia diz que a primeira coisa, você não faz, você não vem para fazer negócio com Deus, você vem para adorar, você vem para receber do Senhor. Amém? Segundo, Ele disse: não faça da casa do Senhor um lugar de compra. Só tem venda se tiver compra, né? Só tem gente vendendo porque tem gente comprando. Mas comprando o que, pastor? O que eles vendiam? O que eles compravam? Então, tinha um mercado funcionando ao derredor, orbitando em volta do templo. E lá em Mateus 21, 12 diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. O que eles compravam? A lei dizia o seguinte: pelo menos uma vez por ano, na festa principal, o dia da expiação, toda família judia, não importa onde morasse, tinha que ascender, subir a Jerusalém para prestar o seu culto. E quando alguém subia ao templo, a lei dizia o seguinte: ninguém comparecerá diante do Senhor seu Deus para lhe dar culto de mãos vazias. Ninguém podia chegar de mãos vazias, a pessoa tinha que chegar com uma oferta preparada. Ele tinha que levar o objeto da sua adoração. E o que era o objeto da sua adoração? Poderiam ser três coisas. Se a pessoa tinha condições financeiras, ela levava um novilho. Se ela era uma pessoa normal, uma condição normal, um cidadão comum, ela levava um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Mas se ela fosse uma pessoa muito pobre, ela levava uma ave, uma rolinha ou um pombinho. Era o que a lei prescrevia.
mas ninguém podia chegar de mãos vazias. Só que essa oferta, meus amigos, não poderia ser uma oferta feita de qualquer maneira, tinha que ser uma oferta preparada. Por exemplo, o cordeiro, a pessoa pegava ele pequenininho. O cordeiro é o quê? É o filho da ovelha. Ele só é cordeiro até cruzar. Quando ele cruza, ele vira ovelha. Vocês sabem disso. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. E fica esse pessoal falando bobagem, dizendo que Jesus tinha caso com Maria Madalena. Eles não sabem de nada. Jesus é o Cordeiro de Deus. O cordeiro, filhote, enquanto ele não cruza, ele é cordeiro. Cruzou, ele perde aquela condição, entendeu? A família pegava ele pequenininho e começava a cuidar. Separava da outra parte do rebanho. Não podia ter ferida, não podia ter carrapicho, não podia ter doença de pele, não podia ter o olho machucado, não podia ter a pata quebrada, nada disso, senão era desqualificado. Então a família cuidava, virava um pet, um animal de estimação, sabe, da família, ficava ali um ano. E no final daquele ano já era o tempo de ascender a Jerusalém. Cada família levava a sua oferta com todo o cuidado, e chegava lá e entregava para o sacerdote, e o sacerdote recebia, via a oferta perfeita, está de acordo com a lei, ele ia para casa feliz. Mas agora Jesus chega e ele encontra uma outra realidade. O que lhe acontece? Tinha gente no templo vendendo o kit de adoração. Você quer o quê? Ah, é perdão de pecado. Tem esse kit aqui. Qual é mais somente sua condição? Tem esse pombinho aqui. Tem esse carneirinho, não está tão caro não. Tem esse novilho aqui. E as pessoas saíam de casa, iam fazer viagem longa, falavam, levar um cordeiro debaixo do braço dá muito trabalho, eu compro lá na hora. E aí elas iam caminhando, chegavam lá e procuravam onde tinha promoção. Não, quero dois, não faz uma promoção aí não. Perdeu, sabe, completamente aquela perspectiva do culto, da adoração. Porque antes a família tinha expectativa, o filho dizia, pai, está chegando o dia, mãe, vamos. E aí a família toda tinha aquela expectativa no coração e subia com o seu culto preparado. Irmãos, o que a gente vê acontecendo hoje no Brasil afora? São muitas pessoas que vão para o culto sem preparação nenhuma. Elas vão fiadas, confiadas que o pastor orou, que o pastor jejuou, que a equipe de louvor está preparada e que o negócio vai fluir e acabou. Mas já não tem aquela expectativa no coração, sabe, que havia lá no salmista Davi, quando ele dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ficava feliz. Eu lembro-me que quando criança, domingo era um dia muito especial na nossa casa, sempre foi, e meu pai acordava cedo e ele saía acordando um por um. E eu lembro disso, porque eu fiz isso muitas vezes. Domingo meu pai e minha mãe tiravam as alianças, a gente tinha que polir, porque ele não ia para o culto sem polir a aliança. Nós tínhamos que engraxar os sapatos, e minha mãe engomava a nossa roupa, e a gente ia com a roupa toda engomada. E se fosse dia de ceia então, não é? Até hoje eu falo isso com a minha esposa, eu falo para ela, a roupa nossa é para gastar na igreja, porque é o lugar que eu mais vou, mais frequento. Tem interesse de guardar para nada. Ela fala que quando eu ganho uma roupa, eu uso no mesmo dia. Eu falo, não sei do dia de amanhã, né? Que a pessoa partir e deixar a roupa zerada, e isso não vai acontecer comigo, não é? Eu já uso logo de cara. Apesar que, assim, hoje eu não tenho tanta roupa. Quando eu casei com a minha esposa, nós compramos um armário de 6 portas. Ela falou, essas 3 são minhas e essas 3 são suas. Falei, beleza. Passou um ano de casado, eu perdi uma, era 4 dela, 2 minhas. E os anos foram passando. Um dia eu cheguei lá para pegar uma roupa, era dela. Eu falei, não, você não precisa dessa não. Estou numa portinha assim. Eu tinha 4 gavetas, perdi 3, tem uma portinha, uma gaveta. E eu ainda acho muito. Vocês também, alguém mais perdeu armário, não? Elas vão se apropriando de uma maneira assim, sorrateira, que a gente não percebe, entendeu? Que tem 2 coisas que minha esposa faz. Uma é se apropriar dos meus espaços, e outra é dar minhas roupas. Constantemente, cheguei um dia desse, eu passei, eu falei, amor, que camisa bonita no bazar. Ela, eu que dei.
Falei, mas você comprou? Não, era sua. Eu falei, poxa, amor, camisa que eu gosto. Ela dá, eu vou pegar a camisa. Não, aquela não servia mais para você. Eu falei, como não? E assim, eu não tenho muito, irmão. São 2 calças e 3 camisas. Só isso. Olha, eu viajo para ela de Goiânia no final do ano. Ela não está aí não, né? Então posso falar. Por favor, ninguém conta, tá, irmão? Porque não vai dar problema depois. A gente leva 2 malas para Goiânia. Uma mala e 70% da outra é dela e 30% é minha. Porque com 2 calças eu me viro 7 dias de conferência. Mas ela não. O cinto, é o sapato, é a bolsa. Eu falo, amor, mas... Não, tem que ter, porque como é que eu vou usar essa bolsa, não combina? Eu falei, meu Deus do céu. Chegava domingo de manhã, meu pai botava todos os sapatos assim, a gente engraxava os sapatos, polia as alianças. Aí lá em casa era lei mesmo, a gente tinha que sentar à mesa, todo mundo tinha que tomar café juntos. Meu pai fazia a oração, e a gente ia junto para o culto. Voltava, dia de ceia, minha mãe pegava as doações que tinha que fazer, que hoje ninguém traz mais nada na ceia, mas a tradição evangélica é no dia de ceia, 2 coisas você faz, você dá presente, pega lá uma roupa que você não usa, traz 1 quilo de alimento, né, para ajudar alguém, e convida alguém para almoçar com você. Vocês que não têm tradição evangélica, estão tudo desviado, tem que fazer um apelo na próxima ceia aqui para converter esse coração de vocês. Eu sei que tinha todo um ritual e as famílias em Israel eram assim. Mas agora o que aconteceu, irmãos? As pessoas não se preparavam mais. Iam, chegava lá, comprava o kit da adoração e levava aquilo para sacrificar ao Senhor. E Jesus vendo aquilo, Jesus se indignou. Porque as pessoas estavam indo para o templo sem nenhuma expectativa. Irmão, deixa eu te falar. Você não pode vir aqui sem expectativa. Você tem que vir dizendo assim: hoje Deus vai falar comigo. Hoje o Espírito Santo vai me renovar. Hoje Deus vai tocar minha vida, meu casamento, minha casa, minha família. Sabe, nós não podemos incorrer nesse erro que eles estavam incorrendo. Você tem que vir com expectativa, venha com encargo, venha com o coração incendiado, venha como disse o salmista Davi, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos de adoração, aleluia. Você já tem que vir louvando de casa. É que não dá tempo aqui, mas eu lembro as músicas que a gente cantava, né? Eu lembro das músicas que a gente saía cantando no carro, né? De uma época, a nossa família era muito grande, eram 6 filhos, mais meu pai e minha mãe 8, mais os agregados, 10, 11. Então meu pai comprou uma Kombi, a gente ia na Kombi. Lembra da Kombi? A Kombi azul, lembra da Kombi azul? Era uma Kombi, às vezes. E eu lembro, você tem essas memórias todas, né? Tem que vir com essa expectativa no coração. Amém, queridos. Terceiro, Jesus fala: não faça da casa de Deus um lugar de crítica. Alguém me ouve? Não faça da casa de Deus um ambiente de crítica. Porque além dos que vendiam e dos que compravam, Jesus também se indignou com um grupo de religiosos que eles não louvavam. Era gente que ficava no culto assim, olhando o que estava acontecendo e passando de um lado para o outro e dizendo: que absurdo, olha essas crianças aí dizendo hosana ao filho de Davi. Isso não está na programação. E eles começaram a criticar, verso 21, capítulo 21, 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, só de ver as maravilhas já era para o camarada glorificar. E os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se, ficaram chateados. Está muito tumultuado, está muito barulho, é muita gente louvando a ele e ele aceitando essa adoração. Então isso era gente que ia sem expectativa de receber, era gente que vinha só para criticar. Isso é algo
que eu creio não acontece no nosso meio. Amém, queridos? Mas acredite, tem pessoas que entram no lugar do culto com essa visão crítica. Hoje todo mundo quer criticar, chega nas redes sociais, todo mundo quer criticar, todo mundo quer emitir opinião. Não, é crítica construtiva. Estou falando isso para o bem, irmão. Crítica construtiva é só de quem construiu alguma coisa. Entendeu? O outro está construindo, você não está construindo, você não tem que criticar nada não. Não, mas eu tenho a minha opinião, então guarda para você. Entendeu? Tem muita gente querendo saber a sua opinião sobre nada não. Guarda para você. A gente fala o que é Bíblia, o que está na palavra. E as nossas opiniões, gostos, vontades, tendências, entendeu? Isso aí a gente simplesmente ignora. Então, Jesus olha para aqueles homens, ele fala que coisa horrível. Quando nós nos reunimos, nosso coração tem que ser para adoração, tem que ser para louvar. Muita gente fica intimidado até de louvar, porque preocupado, porque um dia já ouviu uma crítica. Um dia desse uma irmã falou para mim assim: pastor, eu sou muito tímida para falar. Eu falei: olha, vou te falar uma coisa, não tem nenhum estudo, nem de psicologia, nem de nenhuma outra área, que mostre que uma criança nasce tímida. A criança nasce, toda criança é espontânea, ela fala, ela pergunta, ela ri, não é? Mas à medida que ela vai crescendo, a mãe fala assim: você pergunta tudo, cala a boca, tudo você quer saber. Ela vai inibindo. Quanta gente já ouviu isso? Ei, você para, meu Deus, você não para quieto. E a criança, ela vai perdendo espontaneidade, a gente vai ficando adulto. Aí a pessoa treme de falar, por quê? Porque ela já foi tão criticada. Era Pablo Picasso que dizia, né, que dentro de toda criança tem um artista. O problema é manter esse artista vivo. Por quê? Você tem um filho pequeno, aquele filho vai e faz um rabisco assim. Você fala: o que você desenhou, filho? Não dá nem para ver. Ele fala o quê? Aqui é papai, aqui é mamãe, aqui é a nossa casa. Você faz o quê? Enche ele de beijo, né? Você, meu filho. Ai, beija a criança, abraça. Aí ele cresce mais um pouquinho, os traços dele já tem mais significado. Ele fala: ó, desenha aqui papai, mamãe, o cachorrinho, a casa. Você enche ele de beijo. Aí quando ele está com 9, 10 aninhos, ele faz um desenho e mostra na escola. Olha aqui, olha o que eu fiz. O pessoal fala: maluco, desenho feio. Aí ele, trava. Aquela veia artística, entendeu? Ela é travada. Porque todos vocês, se for estimulada a criatividade, tem coisas aí, irmãos, que foram aprisionados. Mas sabe por quê? Porque um dia alguém se levantou e criticou. Tem gente que se converte aqui na igreja, que não abria a boca, hoje lidera a célula. Não, tem medo, passo mal. Por quê? Porque foi reprimida. Entendeu? Por isso que eu falei que nesses 21 dias de jejum, o Senhor vai te dar ousadia e intrepidez também. Tirar essa timidez, entende? Eu louvo a Deus, porque a igreja tem sido um instrumento de libertação. Entende? Qualquer um de vocês aqui tem condição de pegar o microfone e contar seu testemunho, e falar, e chegar para numa célula, num grupo, e falar do que Deus tem feito na sua vida, entende? Mas o inimigo usou alguém, e esses homens lá estavam criticando quem? As crianças, né? Olha aí, olha o que elas estão fazendo, entende? Pastor, qual é o conselho para ver esse equilíbrio, para não ter essa visão crítica? Os mais jovens têm que olhar para o mais velho com uma visão de honra. Entendeu? Dizer, eles vieram antes, tem experiência, tem que parar e ouvir. E os mais velhos tem que deixar o menino rodar. Entendeu? Sem se incomodar. Tem que deixar o mover acontecer, tem que deixar o Espírito atuar. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém, queridos? Que Deus nos livre de ter um espírito crítico, amém? A gente vem aqui para adorar, louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Agora vamos à parte que nos interessa. O que devemos fazer na casa do Senhor? Algumas coisas aqui que Jesus falou que nós temos que fazer. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: a casa do Senhor é lugar
de oração. O Senhor deu um nome para a sua casa. Ele disse, diferente do que todo mundo falava, os vendilhões do tempo, gente queria negociar, gente crítica. Ele disse em Mateus 21:13: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Teve uma vez que terminou o culto aqui, uma pessoa falou comigo assim: olha, eu fiquei contando, vocês fizeram 5 momentos de oração no culto, eu acho muito. Eu nem tinha contado. Ele falou, teve uma oração no início, depois o pastor subiu, orou, depois orou no início da palavra, orou na oferta, não sei o que, ainda teve uma... Não é muita oração, não, o culto não podia compactar. Falei, pois é, mas quando você vai na sorveteria, você quer o quê? Sorvete. Quando você vai na padaria, você quer o quê? E quando você vai na casa de oração, tem que ter oração. Isso é uma coisa que tem que ter. A minha casa será chamada casa de oração. Ouça o que eu vou te falar: quem não ora faz negócio. Quem ora se relaciona com Deus. Por isso, o elemento mais importante da nossa fé é oração. E quanto mais eu cresço, quanto mais o tempo passa, e o tempo está passando, porque esse ano, no dia 25 de agosto, eu completo 30 anos ordenado como pastor, irmãos. Eu sei que não parece, ainda parece que eu tenho uns 30, né? Mas é que eu fui ordenado muito pequeno, eu tinha o quê? 7 anos mais ou menos. 30 anos de ordenado, 32 anos que eu estou integral no ministério. Fala amém, glória a Deus, parabéns, né? Amém. Obrigado, pastor Daniel. Mas, eu cresci numa igreja. E todo pastor naquela época, ele só tinha uma única forma de aconselhar. E as pessoas falavam demais, porque naquele tempo falavam assim, não, crente é burro, crente é isso, crente é ignorante e tal. E eles iam para os pastores com expectativa. Aí o camarada chegava lá e falava assim, pastor, eu estou com problema no meu casamento, pastor. Ele falava, irmão, é porque não está orando e lendo a Bíblia. Vocês têm que orar e ler a Bíblia. Aí o outro falava assim, pastor, eu estou sendo muito tentado. Ele falava, é porque não está orando nem lendo a Bíblia. Vai orar e ler a palavra. Não importava o que você falava, estou com dor de cabeça. Vai orar e ler a palavra, que vai passar. Pastor, vai orar e ler a Bíblia. Pastor, estou ofendido, vai orar e ler a Bíblia. Tudo, não importava os problemas. Eu me tornei líder de jovens com 16 anos. E às vezes acontecia um negócio, e lá o pastor falou, não, reúne todo mundo, vai orar e ler a Bíblia. Eu falava, só isso? Ele é só isso. E eu ficava falando, não, mas eu vou estudar, vou me preparar, que aí eu vou ter outras respostas. Hoje, se você vier falar comigo, sabe o que eu vou dizer para você? Vai orar e ler a Bíblia. Oração e Bíblia, as duas coisas que não podem faltar na nossa vida. Sabe, você precisa dessas duas coisas. Se você tiver essas duas coisas, você vai ser cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder. Por isso o Senhor falou, a minha casa será chamada casa de oração. Quem ora satisfaz ao Pai. Quem ora agrada o coração de Deus. Por quê? Porque a oração estabelece relacionamento. É indo e vindo que o filho relaciona com o pai. Por isso pais sábios, eles não dão tudo de uma vez para o filho. Eu tenho uma caixa de chocolate, ele diz assim, pai, me dá um chocolate, eu dou um. Aí ele come e diz assim, pai, eu quero outro, pode vir, eu dou outro. Por que você não deu tudo? Porque se eu der tudo, ele não volta. O pai do filho pródigo deu a herança toda para ele, sabe o que é que ele fez? Pais sábios, ele faz assim, ele vai dando e vai mantendo ele ali, é assim que Deus faz. Ele quer que você se relacione com Ele, que você peça, entendeu? Você tem essa santa conexão com Ele. E é tanto que na oração que o Senhor Jesus nos deixou como modelo, Ele disse assim, quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai quando? E amanhã? Amanhã você pede de novo. E depois de amanhã você pede de novo, Ele vai te dar todo dia. Um dia meu filho falou assim para mim, pai, a gente já não pode orar pelas compras no início do mês? Porque cada filho é diferente, tá, irmão? Eles têm umas ideias assim, realmente. Falei, não, filho, todo dia quando a gente senta à mesa, a gente tem que agradecer, porque foi Deus que deu, né? Mas não é tudo de Deus. Mas Deus quer relacionar. E olha, é tão forte isso, que na oração do Pai Nosso tem uma ordem. Ele fala assim, ó,
o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E depois ele fala o quê? O que vem depois? Perdoa as nossas dívidas. Primeiro vem o pão e depois vem o perdão. O religioso inverte essa ordem. O religioso, ele quer primeiro o perdão para depois se assentar à mesa para ter comunhão. E muita gente no dia da ceia foge. Eles não posso ter comunhão, tenho que resolver minha vida com Deus. Mas famílias saudáveis, sabe o que é que elas fazem, Felipe? Elas sentam à mesa, fazem uma refeição juntas, e enquanto fazem as refeições, resolve todo o problema. Conversam. Quem é mais novo aqui, irmãs mais novas não pegaram essa ministração da pastora, mas ela fez uma ministração aqui chamada A Experiência da Mesa. Quem lembra? Que era só ensinando a importância de ter uma mesa em casa, de você usar a mesa, de você pôr a mesa, de você usar louça, de você sentar com a família e ter esse ambiente na sua casa, porque famílias saudáveis, elas não saem discutindo na rua e nos corredores, eles sentam à mesa, vamos comer, vamos. E quando a pessoa está ali saciada, você fala, e aí, vamos resolver isso, o que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você está calado? Entendeu? E ali a coisa flui. E é essa a ordem do Pai Nosso. Senta à mesa. E aí o perdão vai acontecer. Vou dizer uma coisa para você. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Mas na nova aliança, não existe nada que quebre a nossa comunhão com Deus. Que um dia um irmão falou assim para mim, pastor, me explica esse texto que diz assim: maridos, tratai as vossas esposas com respeito, tratando-as como um vaso frágil, diz a Bíblia em Pedro, né? Acha esse texto para mim aí, pastor Daniel. Em Pedro ele diz, como se fosse um bibelô, alguma coisa muito frágil. Aí ele diz assim, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ele falou, não, se eu discutir com a minha esposa, então eu não posso nem orar, porque enquanto eu não consertar, Deus não me ouve. Quer dizer, então ele está dizendo que a esposa, ela tem um superpoder que bloqueia a comunhão dele com Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. Vou te dizer o que é que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, o desejo de Deus, ouça, se você não faz isso, você tem que fazer, é que o homem e a mulher orem juntos. E quando o homem e a mulher brigam, a oração é interrompida, porque ele não quer orar com ela e ela não quer orar com ele. Ah, não vem não quero orar não. Ele diz, então maridos, tratai bem as vossas esposas, para não interromper a oração. Não é que ela não quebra a sua comunhão com Deus. Quem imaginou? Chegasse lá domingo, minha esposa falasse assim para mim, não, eu não quero falar com você. Eu ia chegar aqui, irmão, não tem como quebrar, porque a minha comunhão está partida, e né, como é que o Espírito, entendeu? Era um super poder, né? Mas Deus não deu isso não, viu, irmã? Mas Deus quer que o casal ore juntos. Entende o que eu estou falando? Amém? Os homens ficaram felizes, não? Amém? Diga assim, orar é falar com Deus. Orar é você falar com aquele que levanta reis e abate reis. Orar é você falar com aquele que levanta a sua voz e a terra toda se estremece. Orar é você falar com aquele diante do qual anjos e demônios se curvam, se prostram na sua presença. Orar é você falar com alguém que sustenta o universo na palma da sua mão. Orar é você falar com aquele que com o sopro da sua boca vai aniquilar o anticristo. Orar é falar com aquele que com a palavra criou todas as coisas que existem, tanto visíveis quanto invisíveis. É falar com o Senhor do universo. É mais do que você falar com o prefeito, é mais do que você falar com o governador, é mais do que você falar com o presidente, é falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Precisamos intensificar, irmãos, a prática da oração na nossa vida, nas nossas reuniões. Temos que orar, aplicar fé, porque a oração muda as coisas. Não tem casamento que não melhore se o casal disser, vamos orar, vamos orar. Se você fizer isso, Deus vai abençoar muito. Não tem empresa que não melhore
Se ele disser assim, vamos orar. Quem esteve aqui na última reunião dos empreendedores do reino? Quem esteve aqui? Cadê o Flavinho? Está aí, não? Oi, está viajando? Está no Espírito Santo. Então, se está no Espírito, está perdoado, né? Em Vitória, eu acho que um crente que anda em Vitória, no Espírito Santo, tá bem. Está bem, né? Amém. Mas ele estava testemunhando aqui, a empresa dele, os fundadores são cristãos. E quando ele foi contratado, o dono falou para ele, olha, não importa o que acontecer, você tem que orar de manhã com os funcionários e à noite. Se for um dia de vendas muito boas, você vai orar agradecendo. Se você não vendeu nada, você vai orar dizendo, Senhor, obrigado por esse dia, não vendemos, mas amanhã nós contamos com a tua bênção para vender. E ele está fazendo não sei quanto tempo de empresa agora, eu acho que 4, 5 anos, 6 anos, né? Ele falou todos os dias, nenhum dos dias, não pode deixar de ter oração. Eu fiquei feliz com aquilo, né? E toda sexta-feira a empresa faz online uma vigília com todos os funcionários, crente e não crente, entendeu? Para orar, para pedir por aquele mês. Ele falou, não tem como não dar certo um negócio desse, irmão, entendeu? Por isso Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração. Quando você ora, o inimigo é derrotado. Tem até uma música que a gente canta aqui que diz assim, quando eu oro, o inferno treme. Quando eu oro, como é? Não é isso? O diabo treme, quando eu oro, o inferno cai, né? É isso. Eu estou convocando você hoje para a oração. É isso, Marcelinho, muito bom. Segundo, diga assim, a casa do Senhor é lugar de restauração. Quando Jesus entra em cena, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Eu creio que quando nós começarmos a orar, vai pipocar milagres de Deus. Coisas sobrenaturais vão acontecer, curas, milagres, maravilhas, prodígios. Porque a Bíblia diz assim, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Deus quer operar sinais e maravilhas. São maravilhas assim, um dos nomes de Jesus, o seu nome será maravilhoso. Muita gente pensa que maravilhoso é belo, bonito. Não, maravilhoso é o que opera maravilhas. É o que faz algo que não é natural, que é sobrenatural. E nesses dias nós vamos experimentar muitos milagres da parte de Deus. Nesse tempo, irmãos, nós vamos orar por cura, porque o texto diz, vieram coxos, vieram cegos, e a todos ele curou, de forma que a casa do Senhor não é apenas uma casa de oração, é uma casa de restauração, restauração da saúde física, restauração da saúde emocional, restauração dos relacionamentos. Deus não vai curar só enfermidades, mas aquela timidez, aquele bloqueio que alguém plantou em você por causa da crítica, Deus vai tirar esse bloqueio e vai te dar intrepidez e ousadia. Quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo momentos difíceis porque tiveram perdas na vida, e às vezes você fica pensando que a única maneira de restituição é aquela pessoa que te deve pagar, mas não é. Deus pode abrir uma porta tão grande, que venha tanta abundância, que você vai dizer, isso aqui não me faz mais falta. E Deus pode fazer isso. Não está na Bíblia, as pessoas dizem aí fora assim, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Você já ouviu falar isso aqui? Isso é verdade. Deus tem muito mais para dar, sabe? Ninguém está isento de ter um filho problemático e não responde ao mesmo nível de fé que você tem. Mas Deus pode ir lá e trabalhar na vida do seu filho. Amém? Gente, sabe que está vivendo situações complicadas. Pastor, tem lá não sei quantos anos meu processo não anda. Deus pode pegar aquele processo lá de baixo e colocar ele lá em cima. E amanhã você ouvir seu telefone tocar, o advogado dizendo, vem para cá porque está saindo aqui. Todos nós precisamos de uma resposta de Deus. Por isso, o lugar de oração é a casa do Senhor, amém? Nossa vida tem que ser recheada de oração. Você tem problemas de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Eu quero ficar livre dessas medicações, pastor. Essa semana fui fazer uma visita, meu irmão falou para mim, disse, olha pastor, eu estava dormindo 3 horas da manhã, 5 horas eu não tinha mais sono.
Eu falei, oh meu Deus, eu queria ter essa unção, porque quando eu durmo, quando eu acordo, eu acordo. Eu sou muito intenso. Não vejo nada quando eu durmo. Vejo tudo quando eu estou acordado. Vejo mais do que vocês acham que eu vejo. E ele falou para mim, eu estava dormindo 2 horas, dormia 3 horas, 5 horas eu acordava. Ele falou, eu comecei a tomar tanto remédio, o médico passou tanto remédio, e eu tomava os remédios e continuava dormindo 3 horas da manhã e perdendo o sono 5 horas. E o médico falou, eu vou aumentar a dose. Ele falou, doutor, estou tomando 8 medicamentos e não está resolvendo. Ele falou, por conta própria, eu tirei e falei, Deus, eu quero dormir. Ele falou, desde aquele dia, eu durmo e acordo no outro dia, da maneira que está lá na Bíblia, o sono do justo, entendeu? Tem muita gente revolvendo na cama, e que vai ser curada pela sua oração, amém? Talvez você tenha um familiar, você seja como Abraão, que tem um Ló, Deus vai lá libertar ele, por causa das suas orações. Talvez você tenha um sonho que não foi realizado, até perdeu o sonho. Como foi maravilhoso, hein, pastor Daniel? Naquele casamento ontem, a gente ouviu o testemunho, né? Da irmã dizendo, eu não tinha sonho de casar. Eu achava que eu não ia casar. E Deus botou esse sonho no meu coração. Há 5 anos atrás, eu estava pregando para um grupo de jovens. E eu falei assim, olha, você tem um desejo de casar? Peça a Deus. Mas na minha igreja não tem ninguém para casar comigo. Eu falei, olha, mas se você orar e não tiver ninguém, Deus vai transformar aquela cadeira ali em um marido e você vai casar com ele. E ano passado, na conferência, eu ouvi o testemunho dela dizendo para mim, ela falou, pastor, sabe por que eu casei? Quantas vezes eu ia orar e o diabo falava assim comigo, você não vai casar mais, você já passou da idade. Eu vendo a idade passar, e toda vez que o diabo falava comigo, eu lembrava da sua palavra dizendo, se eu quiser casar e eu orar, Deus vai transformar uma cadeira da igreja em um marido e eu vou casar com ele. E ela falou, e eu casei. A oração muda as coisas. Diga isso, a oração muda as coisas. E a casa de Deus é casa de oração, mas é casa de restauração. E em terceiro lugar, diga, a casa do Senhor é lugar de adoração. Olha quantas coisas acontecem. Primeiro, a casa é lugar de oração. Quando você ora, milagres, sinais e maravilhas acontecem. E porque milagres, maravilhas acontecem, pessoas louvam, crianças adoram. E porque maravilhas acontecem, pessoas começam a adorar. Então você tem a adoração aqui como consequência. Um orou, o milagre aconteceu, a adoração se manifestou. Você vai viver as 3 coisas, tá, irmão? Você vai viver a oração, você vai ver os milagres e você vai trazer a adoração. Mateus 21:15 diz, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas, ó, o maravilhoso aí de novo, que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca leste o quê? Ele está citando o Velho Testamento. Da boca de pequeninos e crianças, de peito, tiraste o perfeito louvor. Diga comigo assim, a casa do Senhor é lugar de louvor, é lugar de adoração. E quando a gente louva, algo acontece dentro de nós. Nós somos renovados. Nós somos renovados. Experimenta fazer isso. Põe música no seu carro, põe música na sua casa, põe música no seu celular, põe música no seu computador e veja Deus renovando a sua vida. Tem algumas coisas que de fato renovam a gente, sim ou não, irmãos? Uma é o louvor, a outra é a comida. A comida também renova. Principalmente as mulheres, porque a mulher, quando ela está com fome, ela fica mal-humorada, irmãos. Sério? Quando você viu uma mulher mal-humorada, primeiro você pergunta para ela, você já comeu? Dá uma barra de chocolate que ela dá um sorriso, entendeu? O culto da manhã eu tenho que terminar na hora, quando dá meio-dia o semblante das irmãs vai sofrendo uma metamorfose. Da meio-dia o relógio biológico é poderoso. E a comida renova, sim ou não?
O alagoano, ele se renova quando ele come aquele camarão de chiclete, que é aquele camarão com queijo. Alguém já comeu ou não? Nem não tem, tem lá, ó, lá atrás, né? É o Felipe, teve lá em Alagoas, não é isso? Camarão de chiclete, uma delícia. O baiano se renova quando come um acarajé com vatapá, caruru. Tem baiano aí não? Amém. Você sabe que a Bahia foi o lugar onde Deus descansou no 7º dia. Ele descansou, né? O capixaba se renova quando ele come aquela muqueca de peixe com azeite. Aí ele se sente renovado, sim ou não? O carioca se renova quando? Churrasco. Vocês mudaram, a comida típica do Rio é feijoada. Vocês já pegaram a parte dos gaúchos. O gaúcho se renova quando ele come a costelada. Pega aquela costela feita no bafo, na brasa, que o osso sai assim, limpinho, entendeu? Falar isso no pré-jejum é bênção demais, né? O goiano se renova comendo o quê? Arroz com piqui. E o maranhense, tem maranhense aqui conosco. Olha lá, ó. É arroz de cuchá, né? Arroz de cuchá. Tem um arroz lá que é poderoso, é poderoso. E isso vai renovando a gente. O mineiro, tem mineiro aqui não? Metade da nossa igreja é de Minas, irmão. Oferece um frango com quiabo e vê se ele não dá um sorrisão. É ou não é? Diz que o tutu, a mineira, não é de Minas. Eu não sou muito entendido de culinária não. Mas o frango com quiabo, eles são bons, irmão. Entendeu? Mas não tem nada que nos renove mais do que adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode estar angustiado, você pode estar triste, você pode estar duro, você pode estar quebrado. Você começa a louvar, você é renovado no seu espírito. Aleluia, glória a Deus.